Dezembro chegou e com o fim do ano, panetone, uva passa e a última decisão do Copom de 2019. Mas como isso influencia a economia brasileira e os seus investimentos? Para responder essa pergunta, começa agora mais um Economia em Foco. Olá, gente. Eu sou Leonardo Ribeiro e hoje aqui, diretamente de Miraí, o economista-chefe do Banco do Brasil, Ronaldo Távora. Olá, Léo. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por homenagear minha querida Miraí. É sempre um prazer falar com você e com todos que nos assistem. Bom, Ronaldo, indo direto para o assunto, o Copom reduziu mais uma vez a taxa Selic para 4,5%, bem em linha com o que a nossa equipe econômica já esperava. Você poderia comentar um pouquinho para a gente como foi essa decisão? Léo, a decisão, como você disse, amplamente esperada, não houve grandes novidades em relação à decisão. O que o Copom disse a respeito dos parâmetros que ampararam essa decisão também não foram muito diferentes do passado. O que ele fez foi incorporar os resultados recentes da atividade econômica e afirmar que, de fato, a economia ganha tração, embora ainda em ritmo moderado. No cenário externo, ele permaneceu com a avaliação de que o processo de desaceleração nas principais economias e uma inflação sob controle deve manter o estímulo monetário por parte dos principais bancos centrais, e isso é bom para os mercados emergentes. Ou seja, isso é um atenuante para os riscos que a gente viu por aí nas últimas semanas, né? E o Copom deixou alguma pista no comunicado sobre os próximos passos? Léo, eu acho que é aí que está o ponto mais importante, né? Falar do passado já foi dado, quais as sinalizações. Olha, diferentemente da reunião anterior, ele não foi taxativo. A nossa avaliação é que ele deixou as portas abertas para possíveis decisões no futuro, né? Quando ele sugere que o ciclo atual, né, o estágio atual do nosso ciclo econômico recomenda uma cautela da autoridade monetária, né, dos próximos passos da política monetária e, de certa forma, condiciona esses próximos passos ao desempenho da atividade econômica, à recuperação da atividade econômica e ao balanço de riscos inflacionários, ele deixa a porta aberta, eventualmente até para uma redução de juros, caso a atividade não se recupere e caso eu tenha um ambiente inflacionário ainda muito favorável. No que nós acreditamos na área de economia do banco? Nós acreditamos que ele não vai reduzir mais a taxa de juros, ela se mantém em 4,5% ao longo de boa parte de 2020. E por que dessa crença? Basicamente porque a nossa ideia é que o processo de recuperação da atividade econômica ele se intensifica ao longo de 2020, já no primeiro trimestre, e eu tenho alguns riscos inflacionários vindo da possibilidade de que a pressão inflacionária de alimentos que aconteceu nos últimos meses de 2019, ela possa avançar também no início de 2020. Sendo assim, a recomendação de cautela do Copom seria: não faço nada esperando quais os resultados disso sobre a inflação. Entendi, interessante. Então a gente já tem uma perspectiva do que pode acontecer no curto. Mas quando a gente fala em 2020, e aí, o que esperar para o ano de 2020 como um todo? Bom, Léo, 2020 a gente tem elementos importantes. Eu gostaria de dividir a minha fala em duas vertentes, vamos por assim dizer. Primeiro, um ponto positivo, né? O ponto positivo é que a recuperação econômica se consolida. A área de economia do Banco do Brasil tem uma perspectiva de crescimento do PIB de 2,5%. Isso é importante para a economia, isso é importante para os negócios e isso certamente deve levantar novas possibilidades de investimentos alternativos à renda fixa tradicional. Então, esse é o ponto positivo. Um outro elemento que eu gostaria de abordar é um elemento de cautela. A gente tem alguns vetores aí que a gente vai ter que acompanhar ao longo de 2020. Por exemplo, a questão entre Estados Unidos e China da guerra comercial não está resolvida, ainda é desafiador esse cenário. E a gente não deve esquecer que eu tenho no meio do caminho uma eleição ainda nos Estados Unidos, né? Quando eu olho para mercados emergentes, especialmente na América Latina, há muita incerteza e turbulência aqui nos nossos vizinhos. Isso também não contribui para a redução de volatilidade. E no Brasil, como eu já falei, existe esse risco
inflacionário, obviamente que eu estou falando de um risco inflacionário que não significa, de maneira alguma, falar que a inflação está fora de controle. Não é esse o ponto. É só que talvez essas pressões do último trimestre de 2019 possam avançar para 2020. E por que esses elementos são importantes, esses 3 elementos que eu falei? Porque eles têm potencial para afetar patamar de câmbio e estrutura a termo de juros. Então isso, ao trazer volatilidade no mercado, certamente afeta a rentabilidade dos investimentos tradicionais na renda fixa. Excelente, Ronaldo. Você trouxe 3 pontos, acho que extremamente importantes. Primeiro, uma taxa de juros baixa, na casa de 4,5%, que vai exigir do investidor buscar alternativas, né? Mas você trouxe mais 2 falas que o investidor vai ter que romper. Primeiro, volatilidade e incerteza. Então ele vai ter que buscar, sim, investimentos, vai ter que sair da zona de conforto, né? E nesse cenário de volatilidade, os fundos multimercados passam a ser uma opção interessante para tentar capturar esses ganhos com as movimentações de mercado. E na outra ponta a gente tem a Bolsa de Valores, reagindo a quê? À melhoria da atividade econômica nacional. Então, considerando que as empresas voltam a crescer, as ações dessas empresas tendem a valorizar, trazendo os ganhos com Bolsa de Valores, como opção de investimento para os nossos investidores, né? É isso aí, Léo. Mais uma vez, eu acho que fica muito claro que diversificação é o nome do jogo, né? Exatamente. E para ajudar o cliente, nossos clientes, na diversificação, o Banco do Brasil emite uma série de recomendações, as carteiras sugeridas, que estão disponíveis aqui na playlist do Investalk. Ronaldo, como sempre, muito obrigado por esse bate-papo. Léo, eu que agradeço. Deixo aqui o meu até logo para todos, mas não sem antes reafirmar um ponto importante, que a economia deve fazer parte do nosso cotidiano, da nossa conversa do dia a dia. Esqueça essa ideia de que é um tema difícil. Converse com sua família, converse com seus amigos, converse com a gente. Aí mais uma dica, assim como nos investimentos, para a composição da ceia de Natal, diversificação é o nome do jogo também, dado o aumento dos preços das carnes. A gente se despede, mas segue acompanhando o cenário econômico e os seus investimentos. E não se esqueça, se vai investir, comece hoje. Tchau. Tchau.